Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação e correção das atividades da semana 3 do primeiro ano do ensino médio. E esta semana nós vamos trabalhar a participação feminina no esporte ao longo do tempo. E o texto 1 apresenta a visão estereotipada da sociedade, que em parte perdura até hoje, de que esporte não é coisa de mulher. E até mesmo aqui um fato histórico de que as mulheres não participavam dos Jogos Olímpicos porque acreditava-se que as mulheres ficariam masculinizadas com práticas de exercícios, e elas eram banidas da participação e até mesmo de assistir os Jogos Olímpicos. Na era moderna, dos Jogos Olímpicos modernos, também não foi muito diferente. Demorou-se muito tempo para a inclusão das mulheres na participação efetiva nos esportes olímpicos. Na sequência, temos aqui um bate-papo, uma entrevista entre a ex-futebolista Juliana Cabral e a jornalista esportiva Roberta Nina, e que apresenta aqui mais informações sobre este tema, além de alguns dados estatísticos relacionados a essa temática. E adiante aqui é apresentado algumas representatividades femininas em alguns esportes. São as mulheres que foram campeãs em campeonatos internacionais e olímpicos, como Maria Lenk, Daiane dos Santos, a jogadora de basquete Hortência, Roberta Silva, Rafaela Silva e a jogadora de futebol Marta. Mais adiante temos as atividades e a número 1 que coloca o seguinte: após a leitura dos textos e da apreciação das imagens das atletas brasileiras, responda as questões abaixo com o objetivo de refletir sobre a prática de homens e mulheres nos diversos esportes e a participação destes em campeonatos nacionais, internacionais e Olimpíadas. A letra A: existem esportes só de homens? Quais? E existem esportes só de mulheres? Quais? Aqui, pessoal, respondi nas duas questões que não. Existe o esporte, e o esporte pode ser praticado tanto por homens ou por mulheres, e não deve ser vinculado como exclusividade de um ou de outro. Na letra C, em quais esportes as mulheres sobressaem aos homens e por quê? E na letra D, em quais esportes os homens sobressaem às mulheres e por quê? Eu coloquei que as mulheres se sobressaem aos homens na ginástica artística, e aqui eu fiz uma análise mais biológica do indivíduo, do ser humano em si, e as mulheres, por terem uma flexibilidade, na média geral, maior que a dos homens, elas se sobressaem nessas modalidades esportivas. E os homens se sobressaem em modalidades de corrida, e eu coloquei um exemplo como maratona, porque biologicamente os homens apresentam uma quantidade maior de glóbulos vermelhos que auxiliam nesse tipo específico de esporte, ok? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que especifica muito bem estes pontos e traz uma explicação mais abrangente. Eu não vou colocar aqui para não deixar muito extenso o vídeo. Na letra E, existe violência nos esportes? Em quais modalidades? Eu coloquei que existe a violência nos esportes, eu citei o exemplo aqui como o futebol, que geralmente aparece na mídia, e deixo claro que o futebol em si não é um esporte violento, mas o contexto em que se encontra determinados eventos e casualidades, a gente encontra essa situação de violência. Mas aí é mais inerente aos participantes que estão em campo e aos torcedores do que ao esporte em si, ok? Letra F. Você conhece algum esporte misto que seja praticado por homens e mulheres? Eu conheço e citei para vocês aqui o Corfebol e vale a pena pesquisar a respeito, que este esporte é apresentado aqui no vídeo. Ok, vamos à número 2. A número 2 coloca para nós aqui a avaliação do sedentarismo de acordo com o gênero, apresenta um pequeno texto trazendo informações adicionais e coloca que, em média, as mulheres são mais sedentárias que os homens. E depois solicita algumas coisas. A partir da leitura dos dados apresentados, aponte 5 possíveis motivos que contribuem para que as mulheres sejam mais sedentárias e 5 possíveis soluções para esta questão. E aí eu apresentei alguns motivos, aqui em parte é bem pessoal a resposta dessa questão. Eu coloquei que um dos motivos é o menor incentivo à prática de atividades físicas e esportivas, porque as mulheres são muito menos incentivadas que os homens a realizarem determinadas práticas esportivas e atividades físicas, e a solução seria incentivar, de fato, a prática de atividade física esportiva, desde a iniciação escolar até o alto rendimento. O segundo ponto é a sobrecarga de tarefas domésticas, e a solução seria a divisão de tarefas. A mulher fica com todas as tarefas domésticas, na grande maioria das situações, então acho que a divisão das tarefas seria um ponto que poderia auxiliar nisso. Terceiro ponto é acesso às práticas esportivas, ampliando os espaços próprios a práticas esportivas femininas. Um quarto ponto que eu coloquei é o preconceito social que a sociedade tem com a mulher,
perante alguns esportes, né, ditos como esportes masculinos. Isso é inverdade, e a ideia aqui uma solução seria derrubar as barreiras do preconceito através do diálogo e da informação. E o último ponto seria condições financeiras, que pode ser um dos fatores que influenciam, né, no que é solicitado pela questão. A ideia é possibilitar as práticas esportivas, né, de atividade física esportivas de formas variadas. Então aqui fica um exemplo de questão para vocês construírem e responderem a questão de vocês. Na número 3, traz um texto aqui que fala um pouco sobre a participação feminina em esportes competitivos e depois tem algumas solicitações. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre a resistência à participação das mulheres nos esportes, considere as afirmativas a seguir. E eu já respondi a nossa afirmativa certa, né? A alternativa certa é a letra A, que somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas, a 1 e a 2, e as duas outras estão erradas porque na afirmativa 3, cita que o desenvolvimento industrial foi fundamental para a participação das mulheres nos esportes ao criar drogas químicas que nivelaram os índices esportivos femininos aos dos homens. Isso aqui é uma inverdade, tá? Então este ponto específico faz com que esta assertiva esteja errada. E a número 4, as mulheres são menos competitivas. Só esse ponto aqui já invalida essa questão. São competitivas tanto quanto os homens, tá? Então este ponto deixa essa questão errada, as duas iniciais estão certas. E a número 1 está certa, né? A resistência à participação feminina no esporte decorreu da construção social que associava esporte à ideia de força e agressividade pertinentes ao papel masculino, que é basicamente o que é trazido nos textos dessa semana. E o segundo ponto aqui que está certo, assim como ocorreu no esporte, o mercado de trabalho tem registrado um crescimento significativo da participação feminina em vários ramos de atividade. Tá? Então esses dois pontos estão certos e com isso nós finalizamos aqui a semana 3 do primeiro ano do ensino médio. Quaisquer dúvidas podem deixar no campo de comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas aulas. Um abraço, galera!